Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Israel e Palestina. A paz é a construção de dois estados? Esse é propriamente o tema do vídeo do canal. Quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui um QR Code na tela do vídeo. Note, esse é mais um vídeo do canal sobre a questão Israel e Palestina. Vocês notaram que nos últimos dias eu dediquei todos os meus esforços, estou numa correria tremenda, estou num projeto aí que em breve vocês vão saber, porque esses últimos dias foram muito corridos e muito assoberbados. Em breve eu revelo, vou esperar primeiro o negócio dar certo, né? Que é para ir para ter de um olho gordo, de uma olhada, de uma coisa dessa. Pois bem, nesse meu tempo arrumei espaço para debater, para me solidarizar, para dar minha contribuição enquanto comunicador popular na questão palestina, né? Inevitavelmente, surge muita questão que a solução é a criação de dois estados, um estado palestino e um estado israelense. Nesse ponto, é importante destacar três coisas. Primeira coisa, do ponto de vista diplomático, esse é o discurso hegemonicamente aceito. Então, todo mundo que diz apoiar a Palestina, mas não quer, por motivos óbvios, porque a gente não está falando de governos revolucionários nem anticoloniais, a gente está falando de governos burgueses, sejam de esquerda ou não, mas de governos burgueses, então trabalham numa lógica de diplomacia. Esse é o discurso de quem apoia a causa palestina, a criação do Estado palestino ao lado do Estado judeu. Então é muito compreensível que até líderes muito avançados na defesa da Palestina, como tem sido o caso do Gustavo Petro na Colômbia. A posição do Petro é um exemplo a nível de América do Sul, viu, gente? Assim, o cara mais avançado da América do Sul em termos de presidente na posição de defesa da Palestina é a criação de dois estados, um estado judeu e um estado palestino. Beleza. Tirando a diplomacia, você tem aquelas pessoas que têm uma posição cínica, que defendem a limpeza étnica, que defendem o genocídio contra os palestinos, que defendem o colonialismo de Israel. Tem até sionistas de esquerda, e não existe sionismo de esquerda, viu, gente? Lancei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, bota na tela, Maxwell, por favor. Não existe sionismo de esquerda. As sionistas de esquerda falam que defendem a solução dos estados. Por quê? Esse debate deles é cínico. Repare bem, o problema na Palestina surgiu com a ideia de criar dois estados. Essa ideia de criar dois estados, um estado judeu e um estado palestino, veio a partir do projeto colonial sionista, que a criação do estado judeu foi feita às custas do povo palestino. Então, desde a resolução 181 original da ONU, você tem um problema que é o povo palestino árabe, que era maioria, ficou com menos territórios, ficou com as terras menos férteis e ficou com um estado descontínuo, ou seja, que não é um território continuado, uniforme, né, fragmentado. De tal sorte que é falso, é mentiroso que Israel começou seu processo expansionista porque os árabes violentos atacaram. O povo palestino não foi chamado a decidir de maneira soberana como seria essa resolução da ONU. Então, naturalmente, o povo palestino e alguns governos árabes em solidariedade se colocaram contra aquele projeto colonial, mas desde antes da criação do Estado de Israel, você já tinha milícias e grupos paramilitares sionistas atacando e tomando terras de palestinos, como eu mostrei no vídeo de ontem do canal História da Nação Palestina e as Mentiras de Israel. Então, desde a fundação do Estado de Israel em diante, Israel só faz expandir territórios, tomar território palestino. E por que esse debate sobre dois estados é uma falsidade? Vamos lá. Hoje existem milhões de palestinos e descendentes que foram expulsos da Palestina no que eles chamam de Nakba. A tradução seria a catástrofe, tragédia. Então veja, você tem mais de 700 mil palestinos que foram expulsos dos seus territórios. Esses palestinos, seus descendentes, formam hoje milhões de habitantes. Israel nega o direito de retorno porque sabe que
o direito de retorno desses milhões de palestinos e descendentes espalhados pelo mundo ia garantir uma preponderância ainda maior da população palestina na região, né, na região Israel, Palestina, Cisjordânia, faixa de Gaza. Isso ia impossibilitar, por exemplo, a manutenção da dinâmica de Estado étnico que Israel tem. Então, veja, falar em dois Estados sem direito ao retorno do povo palestino é uma conversa fiada. Segundo ponto, falar em dois Estados sem restituição das terras tomadas pelos palestinos e sem reparação histórica também é uma conversa fiada. Porque imagine a situação. Imagine que uma família X de palestinos foi expropriada das suas terras pelo Haganah em 1947. Aí esse povo palestino foi privado do usufruto daquela terra que era sua, era da sua comunidade, foi privado dos laços sociais, culturais e históricos com aquele território que é seu, é parte da sua identidade enquanto povo, da sua identidade nacional. Esse povo vai voltar para aquele território e não vai ter nenhuma reparação. E quando eu falo de reparação histórica, gente, eu falo inclusive de reparação financeira. Eu falo inclusive de hoje, por exemplo, pregar unidades produtivas que estão em territórios que eram de palestinos e foram expropriados, devolvida para o povo palestino. Israel está disposto a arcar com a política de reparação financeira, política, institucional, econômica, jurídica para o povo palestino? Não. Israel, inclusive, está nesse momento expandindo o território, né, gente? As pessoas parecem que esquecem, mas em setembro desse ano, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, foi dar uma declaração na ONU e no mapa que o Netanyahu mostrou no plenário da ONU não tinha Palestina no mapa. Ele já tinha anexado toda a Palestina. Então Israel está, nesse momento, de maneira continuada, anexando territórios dos palestinos. Inclusive, gente, esse conceito de civil em Israel, em áreas de recente colonização, é falso, viu? São pessoas com treinamento militar que estão lá ocupando terras e casas recentemente tomadas dos palestinos com respaldo do exército, né, das Forças Armadas de Israel. Então, há uma disposição para isso? Também não. E aí veio o terceiro elemento básico, né? A Palestina vai ter direito a montar suas forças armadas nacionais, vai ter uma política de garantir uma industrialização, uma complexidade produtiva, vai ter uma política internacional para garantir que Israel, por exemplo, abra mão de armamento atômico, porque Israel tem bombas atômicas e não se submete à inspeção de ninguém, de nenhum órgão internacional. Israel tem armas de destruição em massa. Sabe as armas de destruição em massa que procuraram no Iraque? Pronto, Israel tem, usa inclusive armas químicas proibidas por convenções internacionais. Como é que vai ficar essa relação em termos de defesa, em termos de território? A Palestina vai ter direito de montar seu exército nacional? A Palestina vai ter direito e vai ser ajudada do ponto de vista, inclusive, de também política de reparação, de montar uma indústria, de montar uma verdadeira economia nacional? Sem debater isso, a solução de dois estados é falsa. Além disso, vai se manter a divisão territorial estabelecida pela ONU. Eu vejo essa divisão territorial em si, ela é injusta com os palestinos, que eram maioria na época, inclusive são maioria até hoje, vão ficar com um território menor, com as terras menos férteis. E como é que fica do ponto de vista socioeconômico a sustentabilidade do Estado palestino? Ou seja, o discurso dos estados é uma lógica muito fácil de você não encarar o problema. Você tira de cena o problema da volta dos palestinos expulsos de suas casas, dos seus territórios. Você tira de cena a questão do colonialismo original do projeto sionista de fundação de Israel. Você tira de cena a questão militar. Israel tem uma das indústrias militares mais poderosas do mundo, as forças armadas mais poderosas do mundo, com todo o apoio do imperialismo estadunidense. Tem todo tipo de arma, destruição em massa, de armamento atômico, e não se submete à inspeção de ninguém. Israel caga e anda com a expressão aí para o senhor e para a senhora. Israel caga e anda para a ONU, para a comunidade internacional, e nada acontece. Como é que vai ser isso? Percebe? Então nada disso é colocado em tela. E aí, veja, gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Nunca vai existir dois estados, porque Israel
não deixa e não permite, e é parte do projeto da classe dominante israelense, da alta burocracia daquele Estado, não permitir que se forme de verdade um Estado palestino vizinho ao Estado de Israel. Inclusive, isso é mais que provado, documentado, né? A Palestina só foi aceita como Estado observador na ONU em 2012. Israel e os Estados Unidos trabalharam esse tempo todo para a Palestina ser excluída dos fóruns internacionais mais importantes, né? Então, esse acordo de paz para dois estados não vai sair, porque Israel não está disposto a abrir mão disso. Israel é a classe dominante do país, a alta burocracia, o complexo industrial militar. Como é que a gente resolve isso? Gente, veja, eu poderia debater muito aqui sobre como historicamente foi solucionado esses países e regiões conflitos de nacionalidades e interétnicas dentro de uma mesma federação, de um mesmo Estado nacional. Eu poderia debater o exemplo, por exemplo, a Iugoslávia, ou próprio exemplo, a política de nacionalidade chinesa nos últimos 20 anos para um predomínio chauvinista da etnia Han, ou então a própria política de nacionalidades na União Soviética, que antes da Hannah Arendt ir para os Estados Unidos e começar a Guerra Fria, a Hannah Arendt dizia que a política de nacionalidades na União Soviética era um exemplo para o mundo de integração de diversas nacionalidades, combatendo o chauvinismo e o preconceito e a discriminação nacional, por aí vai. Mas de maneira bem simples e objetiva, a única solução para a região é um Estado nacional, laico, não étnico, baseado em um regime político que garanta reparação para o povo palestino dos últimos 70 anos de colonialismo promovido por Israel, mas que ao mesmo tempo garanta o direito do povo judeu que queira viver bem, sem retaliação, sem perseguição, sem nada dentro desse Estado nacional. Ou seja, pensar um Estado nacional que não seja étnico, que nem que seja confessional. Porque, gente, o Estado já é um Estado teocrático, viu? Vocês falam muito do Irã, que o Irã é um Estado teocrático baseado na religião, e é verdade, o Estado de Israel também é um Estado teocrático, viu? Baseado na religião judaica, né? E também é um Estado étnico. Pensa, inclusive, o ser judeu desde uma perspectiva de etnia até uma perspectiva de religião. Então, tipo, vocês não chamam, inclusive, Israel de teocracia porque vocês aprenderam pela mídia burguesa que se é islâmico é ruim, se é judaico é bom. Né? Mas tanto o Irã como Israel são estados teocráticos, viu? Um estado que não seja teocrático, que não seja étnico. E aí, a partir disso, pode pensar no modelo do Estado plurinacional, como traz a importante contribuição do novo constitucionalismo latino-americano, o exemplo fantástico, por exemplo, da Bolívia. Há várias formas de se pensar. Claro que eu, como marxista, como comunista, gostaria muito que fosse um Estado socialista, né? Estado socialista, uma união de repúblicas dentro do mesmo Estado, um Estado plurinacional socialista. Mas veja, a premissa aqui é só a solução de paz, de solução de conflito para a região, quando você acabar com a entidade sionista que foi fundada no colonialismo. O problema não é o governo Netanyahu, o problema é o projeto colonial inscrito na fundação de Israel e sua reprodução histórica, que já foi debatido no vídeo Mitos e Verdades sobre a questão de Israel e Palestina. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Né? Então, um Estado nacional, laico, democrático, com uma dinâmica de regime político que garanta a reparação histórica para os palestinos e condições democráticas para o povo judeu. Só assim a gente vai conseguir a paz. Mas como é que a gente consegue isso? Derrotando política e militarmente o atual projeto sionista do Estado de Israel. Então, veja, esse ponto aqui é muito importante e é preciso ter responsabilidade. Meus amigos e camaradas comunistas adoram ficar nas redes sociais fazendo uma brincadeira que o Estado de Israel não existe, que o Estado de Israel deveria acabar. Isso é meio irresponsável, porque quando você fala que o Estado de Israel deveria acabar e não explica, parece que você é contra os judeus, né? É para você meio que não dá muito sentido a isso, e isso acaba dando margem para as pessoas acusarem, inclusive alguns comunistas, de antissemitismo. Veja, fala que o Estado de Israel precisa acabar é o projeto colonialista e sionista que fundamentou,
fundamenta o Estado de Israel. Então, isso sim precisa acabar. Isso significa acabar dentro de um processo de refundação nacional, anticolonial, para um Estado nacional, democrático, laico, não étnico, que garanta uma convivência harmônica entre muçulmanos, judeus e cristãos. E tem um cristianismo também na região, na parada, viu, gente? Então, assim, isso só vai acontecer com a derrota política e militar de Israel. É isso. Só vai acontecer num processo de enfraquecimento do imperialismo estadunidense. Isso vai acontecer dentro do bojo de uma revolução anticolonial. Então, assim, é muito gostoso, muito legal esse chaveco não, eu defendo dois estados. O Guga Chakra, que é um imbecil, um cretino, um mau caráter, ceboso, fica com esse negócio. Não, eu defendo os dois estados. Eu sou contra a violência dos dois lados. Recentemente, na sexta-feira, ele fez uma postagem que ele deixou escapar, que ele não está preocupado com o genocídio contra os palestinos, né, e que ele quer, na verdade, que os palestinos morram, né? Ele só estava preocupado de Israel acabar matando brasileiros em Gaza e a Globo não poder fazer a cobertura chapa branca que está fazendo para defender Israel, né? Eu fui lá, até comentei isso, ele apagou o texto com vergonha, mas o print é eterno, né? Bota o print na tela, Maxon. Então, esse canalha que escreve isso, ele pode falar, não, eu defendo os estados, mas defendo os estados como? A partir de que meios? A partir de que condições? Como é que fica a questão militar? Como é que fica a questão territorial? Como é que fica a questão da volta de todos os palestinos em diáspora? Sabe como é que fica tudo isso? Como é que fica a questão econômica? Como é que fica a supervisão de órgãos internacionais sobre os armamentos de Israel, sobre a capacidade de destruição em massa que as Forças Armadas de Israel têm? Então, nada disso é respondido. Na questão de dois estados, ela é falsa. Ela é falsa. E aí, veja, gente, não acredite em Jones Manuel, que é comunista, né? Nunca foi na Palestina, nunca foi em Israel. Peguem, por exemplo, o que defende o historiador israelense, judeu, Ilan Pappe, né? Inclusive foi perseguido, né? Teve que sair de Israel, mora hoje na Inglaterra, tipo um exilado político. Ilan Pappe falou, esse negócio dos estados é uma conversa fiada, isso não vai sair do papel. A gente precisa de um Estado único, nacional, democrático, laico e não étnico, que consiga garantir a integração harmônica com reparação histórica entre palestinos, árabes, judeus e cristãos. Sem isso, a paz nunca vai ser alcançada. Essa paz não vai ser alcançada sem um processo de revolução anticolonial, com a derrota política e militar, sim, do projeto sionista que fundou, garante a existência até hoje do Estado de Israel. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.